Boa noite a você que está participando dessa mensagem no canal da Igreja em Belo Horizonte. Seja muito bem-vindo, se inscreva, aperte no sininho, dê o seu like, participe para que esse canal possa abençoar mais e mais pessoas. Essa é a 4ª semana do Alimento Diário, onde vamos desfrutar a palavra O Caminho da Cruz. Na verdade, esse alimento diário, a temática, o pano de fundo todo é a necessidade da edificação da igreja. A igreja necessita ser edificada, porque quando ela for edificada de forma plena e cabal, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E por enquanto, nesse caminho, dependendo do Senhor, nós vamos tendo lições de cruz. Na verdade, a cruz veio para abrir esse caminho para nós. Por quê? Porque o homem natural não pode participar da edificação. O homem natural não tem nada para colocar na edificação. O homem natural, ele é egoísta, ele só pensa em si mesmo, ele só pensa em levar alguma vantagem para si próprio. Ele não consegue se ater às coisas de Deus. A gente vê que o homem natural, ele se esconde em nós, mesmo nós que já temos a vida de Deus, às vezes ela pode eclodir. Às vezes essa vida natural sai, se manifesta como uma perseguição contra o próprio Deus e a própria palavra que está em nós. Nós mesmos, às vezes, temos essa oposição maligna dentro de nós, que se manifesta na nossa vida natural, anímica. Nós vamos discorrer um pouco sobre isso. Em Mateus 16, versículo 23, fala que Pedro foi esse usado pelo diabo momentaneamente para fazer uma oposição, que parecia uma coisa boa. O Senhor Jesus falou: estou indo para Jerusalém e lá sofrerei até a morte de cruz. E aí Pedro: não, Senhor, tem compaixão de ti mesmo. Parecia uma coisa boa, uma coisa legítima, essa preocupação de Pedro para com o Senhor. Mas, na verdade, o Senhor viu ali uma manifestação da sua alma, do seu homem natural, anímico, almático, carnal, que só pensa no agora, só pensa no presente. Qual benefício ele pode ter e qual benefício ele pode gerar para aqueles que estão próximos, caso ele goste, que era o caso de Pedro. E aí o Senhor viu aquilo ali e deixou uma lição para nós hoje. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então veja, essa questão do homem natural, não cogitar as coisas de Deus, lá em 1 Coríntios 2,14 já diz que é porque o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Está vendo aí? O homem natural, por não entender, ele coloca a sua mão. Por não entender as coisas espirituais, ele dá a sua opinião. Quando fala ele, esse homem natural, nós nunca devemos esquecer, ele está falando de nós. Muitas vezes, por não exercitar o nosso espírito, por não negar a nós mesmos, nós colocamos a nossa opinião natural. É essa oposição maligna aflorando toda vez que eu não toco no Senhor de maneira reverente, de maneira como aquele que ama reverentemente a palavra profética. O homem natural, ele só pensa em si mesmo. Quem se lembra ali de todo o capítulo 13 de 1 Coríntios? Ali fala das características do amor. Pega todo o capítulo 13 e inverte, você vai ter o homem natural. Lá fala que o amor não se ensoberbece, não se ufana, não arde em ciúmes. É tudo que o homem natural faz.
O homem natural é contra o amor de Deus. Senhor Jesus. Mas e aí? Qual que é a saída? O homem natural não pode participar da edificação. O que Deus fez? Deus preparou um caminho sobremodo excelente. Em Hebreus fala que a gente pode entrar com intrepidez e seguir o novo e vivo caminho. Só que esse novo e vivo caminho, ele passa pela cruz. A cruz vem logo no versículo 24. A gente estava no 23, Mateus 16. Agora vamos ver o 24. O que o 24 fala? Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Veja, logo depois de falar com Pedro, arreda, Satanás. Você é pedra de tropeço, você não cogita das coisas de Deus. Por quê, irmãos? Logo agora, acabou de falar isso, ele vem com 24, falando que quer seguir o Senhor. É como se estivesse falando só para Pedro, mas eu me coloco nesse Pedro aí. Muitas vezes eu dou minha opinião, muitas vezes eu quero fazer do meu jeito, da minha forma. Aí vem o Senhor e fala: olha, você quer me seguir? Negue a si mesmo. Então, o que é a cruz? A cruz é essa disposição de rejeitar o meu eu e aceitar a vontade de Deus. A cruz é o lugar onde o ambiente da edificação é possível. Sem a cruz, por exemplo, o que é o ambiente da edificação? Na edificação de Deus, ele precisa ter um ambiente. Esse ambiente é para receber as pessoas, para que elas sejam edificadas juntas conosco. Essa edificação se processa em amor para o seu próprio crescimento e, por fim, vai dar descanso para Deus. Agora, que ambiente é esse de edificação? Tem que ser um ambiente de empatia, para receber as pessoas. Lembra? Inclusão, com excelência. Como que eu vou receber as pessoas cheio da minha opinião? Como que eu vou receber as pessoas cheio do que eu acho? Tem que haver um morrer na natureza de cada um para que haja edificação. Tem que haver compaixão. Como eu vou ter compaixão se eu não sei o que é a cruz? Eu não passei pela cruz, eu nunca sofri. Eu não sei o que é negar a mim mesmo, deixar o Senhor trabalhar. Então a cruz, ela tipifica essa aceitação de algo que não é tão positivo no primeiro momento. Pode ser que até eu venha a sofrer, mas a vontade do Senhor vai se encaixando no meu viver, vai aplacando a minha ferocidade natural, esse meu raciocínio lógico, essa minha forma de ver, que já tem X anos que eu vivo sem o Senhor, e agora passei a viver pelo Senhor, então eu preciso de um tempo para o operar da cruz. O operar da cruz é esse propósito, como por exemplo, lá em Lucas 9:51, fala que o Senhor Jesus tinha um firme propósito. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Nós sabemos que ir para Jerusalém, para ele, naquele momento, significava ir para a cruz, ir para a morte. E ele tinha uma intrépida resolução. Haja intrepidez, porque ali você encontrará a morte. A cruz, por mais que o Senhor Jesus sofreu, e nós podemos vir a sofrer por ela, ela não foi feita para isso. Ela foi feita para que nós possamos morrer e não sofrer. Quando eu me antecipo, eu aceito, eu tenho a disposição, essa intrépida resolução. Em outras traduções fala que ele decidia firmemente, ele teve uma resolução firme de ir para Jerusalém. É o aceitar a perder. Eu aceito, Senhor, perder. Lembra em Coríntios que Paulo falava, vocês não vão sofrer o dano por causa dos irmãos? Você não pode sofrer o dano.
é o aceitar perder. A vida, o mundo nos ensinou a ganhar, ganhar. Não aceite derrota. Você é vitorioso, vai para frente. Mas vem a cruz e fala, não, aceite perder. Aceite a perder sua opinião, aceite a negar a si mesmo, a não ser o primeiro lugar, a não ser aclamado, elogiado, honrado. Tome a cruz. Esse sentimento de deixar o Senhor conduzir, deixa Deus levar. É igual a 1 Pedro 5,6, é se humilhar sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Esse tomar a cruz é algo até difícil de explicar. É a disposição de me render ao Senhor. A vinha é do Senhor. O Senhor conduz. Mesmo num ambiente sadio, amável, de edificação da vida da igreja, é possível que um irmão ou outro irão me desagradar. Em algum posicionamento que ele tome, eu não aceito. Alguma manifestação que venha desse ou daquele, não é como eu penso. É a hora ideal, exata, preparada por Deus, arranjada por Deus, para você se humilhar e deixar Deus conduzir. Tomar a cruz é permitir que o Senhor vença, através das circunstâncias, das outras pessoas, em favor de algo maior, que é a edificação. Por causa da igreja, por causa da edificação, por causa do encargo, eu me deixo ali, sem me manifestar a minha vontade, para que aquele serviço saia, para que aquele momento a igreja avance. De alguma maneira eu participo. Às vezes eu vou participar do avanço da igreja, não dando minha opinião, recolhendo o que eu acho, o que eu penso, para deixar a edificação seguir. Senhor Jesus. Então a cruz, o alimento diário essa semana fala que ela é comparável a essa porta estreita, lá de Mateus 7,13. Né? A cruz é assim, ó, entrai, 7,13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Está vendo aí? A cruz é esse caminho apertado. Poucos vão se acertar. Muitas vezes eu não acerto com esse caminho. Muitas vezes eu vou ficando, na minha alma aqui, folgado, porque, querendo ou não, os irmãos me honram, os irmãos me respeitam, as coisas vão acontecendo, até pela bênção do Senhor, eu passo a ficar um pouco desatento, daqui a pouco algo vai e me desagrada. É a porta estreita. Eu não entro com tanta liberdade. É esse caminho apertado. Acertar não é para todos. Porque a vida da igreja sempre foi e sempre será esse pequenino rebanho. Porque são poucos os que se acertam com ela. São muitos os que vão na porta larga. Porque não exige negar a si mesmo. Lá, em muitos grupos, sem fazer nenhuma crítica, mas em muitos grupos nós vamos ouvir aquilo que agrada os nossos ouvidos. Mas quando vem a palavra concernente à cruz, é algo que me tira essa liberdade de colocar minha mão na edificação. A edificação, ela tem as mãos do Senhor, que vai colocando cada peça para o seu próprio aumento e crescimento da edificação. Senhor Jesus. Então, esse homem natural que não pode participar da edificação, ele precisa ser lavado pela água da palavra, essa palavra profética. Efésios 5:26 fala que a palavra
ela tem duas características. Para que a santificasse, a igreja, né? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O 27, o próximo. E no 27 fala, para apresentar a si mesma, igreja, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Está vendo aí? A água da palavra tem essa característica de lavar por fora e encher por dentro. Quem está envolvido com a palavra profética fica feliz, fica satisfeito, fica mais simples, fica mais puro. A sua satisfação é maior porque ele depende mais do Senhor. A palavra está lavando e está enchendo. Está lavando e está preenchendo o seu vazio. Afastou-se da palavra, ele volta para as coisas naturais. Volta a pensar como homem natural, que não entende, não compreende as coisas do Espírito. Ó Senhor Jesus. Então, esse lavar da palavra mostra que é possível deixar o Senhor conduzir. O que fala em Gálatas 2, 19 e 20? Fala desse viver com Cristo. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Está vendo aí? Você deixou a cruz operar, você baixou ao máximo, negou-se ao máximo, colocou a sua opinião lá embaixo, deixou Deus agir, deixou tudo que está ao seu redor ir conduzindo através da palavra profética. Daqui a pouco não é você mais. Então você sofre menos. Por isso que a cruz não é lugar de sofrer. A cruz é lugar de morrer. Deixou ela operar, você para de sofrer porque você morre de uma vez. E aí, quem olha para você, espiritualmente falando, não vê você mais, vê Cristo. Por isso que Paulo falou, agora não sou eu mais quem vive, porque ele morreu na cruz. E o viver que agora tenho na carne, tenho em Cristo Jesus. Irmãos, isso é até difícil, mais uma vez eu repito, de explicar. Deixar o Senhor fazer, deixar a obra acontecer, simplesmente se colocando. Ó Senhor Jesus. E a cruz, ela também tem outra característica. Ela pode ser comparada com o Senhor nos levar para o deserto. Em duas situações na Bíblia, né, tem várias, mas em duas específicas, fala da questão do Senhor pegar e nos levar para o deserto. Em Deuteronômio 8, Senhor Jesus, em Deuteronômio 8:2, fala que o Senhor nos levou para o deserto. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, olha a cruz aí, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Olha, isso é um princípio. O deserto tem essa característica de provar o nosso coração. Então, as circunstâncias vêm, que são circunstâncias que me empurram para a cruz, para sondar o que está no meu coração. Aquilo ali na hora parece que está me humilhando, me apertando, e aí eu falo, Senhor, qual é a minha saída? A saída é para cima. A saída é se render logo aos pés do Senhor, deixar o Senhor agir. Então, olha, em Deuteronômio fala que o Senhor nos leva para o deserto para provar o nosso coração. Mas Oséias 2,14 também fala do deserto, com outra perspectiva. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. É o segundo aspecto da cruz do deserto. O deserto, primeiro o Senhor
prova o nosso coração, sabe que ali não tem nada de bom, que é desesperadamente corrupto o nosso coração, segundo Jeremias, ele já disse isso. E aí quando eu vejo que está assim, e aí eu estou no deserto, a cruz nos leva para o deserto. Geralmente situações de cruz, de tribulação, eu pareço que estou no deserto, eu não tenho saída. Aí, muitas vezes é isso que precisava para eu parar. Para eu parar de pensar em muitas coisas, ficar agitado, estacionar minha mente, deixar o Senhor falar. O que falou esse versículo de Osés? Ali falarei ao seu coração. E lhe falarei ao coração. Por que tem que levar no deserto para falar ao nosso coração? Porque lá eu vou dar atenção para o Senhor. Se eu estiver em mim mesmo, nas minhas coisas, na agitação do dia a dia, muito provavelmente eu não vou ter tempo para o Senhor falar ao meu coração. Essa é uma oportunidade. Experiências de cruz são oportunidade para o Senhor falar ao meu coração. E aí o Senhor me revela, e a revelação me firma, e eu quero seguir a palavra profética, e aí eu participo. Eu, que antes era homem natural, agora participo da edificação. Sigo a palavra profética e sou edificado junto com os irmãos. Senhor Jesus. É por isso que Romanos 12, o 1, 2 e 3 é cheio de significado. No 1, fala, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional ou o mais racional serviço. Então, o Romanos 1 fala de quê? Apresentar-se como sacrifício. Olha o operar da cruz aí. É um sacrifício. Vir para as reuniões, se apresentar para algum serviço, é o apresentar-se, é o sacrifício vivo. Depois, vem o versículo 2. O versículo 2 fala o quê? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ó Senhor Jesus, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, no número 1, eu me apresentei. Quando eu me apresentei, Deus se acrescenta, irmãos. Eu me apresentei para servir, eu não sei servir, Deus vai proporcionando um acréscimo de vida, de graça, de paciência, de longanimidade, e eu vou aprendendo a ser agradável a Deus. No segundo passo, eu percebo que isso tudo renova a minha mente. É o versículo 2. O 1, apresentei. O 2, renovei minha mente. E o 3? O 3 é o resultado. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, o número 3 agora é o resultado. Eu agora sou mais comedido a pensar de mim mesmo alguma coisa. Eu vejo que Deus fez tudo. Eu vejo que foi a poderosa mão de Deus que operou. E aí, nesse trabalhar da cruz, eu me vejo com mais moderação. Eu percebo que eu não sou aquela, como diz, última bolacha do pacote. Eu percebo que eu tenho muitos defeitos. Na verdade, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vejo que eu não sou digno de me aproximar de Deus. Senhor Jesus. Então eu penso sobre mim mesmo com mais moderação. Já reparou que as pessoas mais naturais, mais almáticas e carnais, elas têm a si mesmo em alta conta? A gente até costuma brincar, fulano de tal é a melhor pessoa do mundo, segundo ele mesmo. Nós somos excelentes advogados de nós mesmos. Nos defendemos, defendemos a nossa causa, a nossa maneira de pensar, e achamos que todo mundo deveria se curvar ao que nós pensamos. Mas a cruz vem mostrar o contrário. A cruz vem mostrar que Deus faz tudo e que eu preciso me ver com mais moderação.
Na verdade, em outros versículos o Senhor vai falar, para eu me ver como abaixo dos demais. Por opção, irmãos. Eu vou considerar os irmãos todos, qualquer um, superior a mim mesmo. E aí eu vou ter paz com Deus. Senhor Jesus. E eu vou ter paz em mim mesmo. Ó Senhor Jesus. E aí eu vou poder, como Romanos 14, 18, chegar nessa conclusão. O que Romanos 14, 18 fala? Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Olha que coisa maravilhosa. Eu quero chegar nesse ponto. De tal maneira servir que eu seja agradável a Deus. E até mesmo os homens, tanto os que estão lá fora como os que estão vivendo comigo a vida da igreja, vão ver que eu estou sendo aprovado por Deus. Porque Deus abençoa. Porque Deus abençoa não porque fez certo, fez o melhor, fez o mais correto, mas porque fez em obediência, fez com coração puro. Na verdade, não fez, deixou o Senhor agir, deixou o Senhor fazer. Louvado seja o Senhor. E não esqueça, deixe o seu like, aperte o sininho e se inscreva no canal da igreja em Belo Horizonte. Jesus é o nosso Senhor.